Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, e hoje nós vamos para o capítulo 3. E o capítulo 3 é a preparação para a vida pública de Jesus. Então aqui João Batista retorna do deserto, enviado por Deus, né, orientado por Deus, e começa esse batismo, né, a pegar o batismo de conversão. Então eu vou ler aqui 2 trechos importantes, e depois a gente vai fazer as nossas considerações. Pregação de João Batista. No ano 15º do reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca da Abilina, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias. Ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e outeiro serão arrasados. Se tornará direito o que estiver torto, e os caminhos escabrosos serão aplainados. Todo homem verá a salvação de Deus. Dizia, pois, ao povo que vinha para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira iminente? Fazei, pois, uma conversão realmente frutuosa, e não comeceis a dizer: temos Abrão por pai. Pois vos digo, Deus tem poder para destas pedras suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto bom será cortada e lançada ao fogo. Perguntava-lhe a multidão: que devemos fazer? E ele respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem, e quem tem o que comer, faça o mesmo. Também publicanos vieram para ser batizados e perguntaram-lhe: mestre, que devemos fazer? Ele respondeu: não exijais mais do que vos foi ordenado. Do mesmo modo, os soldados lhe perguntavam: e nós, que devemos fazer? Respondeu-lhes: não pratiqueis violência, nem defraudeis a ninguém, e contentai-vos com o vosso soldo. Ora, como o povo estivesse na expectativa, e como todos perguntassem em seus corações se talvez João fosse o Cristo, ele tomou a palavra, dizendo a todos: eu vos batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele tem a pá na mão, e limpará a sua eira, e recolherá o trigo ao seu celeiro, mas queimará as palhas num fogo inextinguível. É assim que ele anunciava ao povo a boa nova, e dirigia-lhe ainda muitas outras exortações. Mas Herodes, o tetrarca, repreendido por ele por causa de Herodíades, mulher de seu irmão, e por causa de todos os crimes que praticara, acrescentou a todos eles também este: encerrou João no cárcere. Batismo de Jesus. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz: tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho a minha afeição. O terceiro trecho é a genealogia de Jesus. Então, fala ali todos os nomes, né, da família de Jesus, a árvore genealógica de Jesus. Eu não vou ler porque são muitos nomes e vai ficar muito extenso, mas depois eu recomendo que vocês leiam, porque também vai fazer parte da nossa meditação, ok? Então, lá no final do capítulo 2, nós vimos que João Batista, ele, conforme ele foi crescendo, ele se retirou ao deserto, e por ali ele permaneceu por um longo tempo, né? Justamente se preparando para vir e começar a preparar esse caminho para Jesus, né? Então ele foi ali num momento de silêncio absoluto entre ele e Deus, né? Deus foi instruindo,
foi capacitando João Batista para aquilo que ele viria pregar, né? Esse batismo de arrependimento. E o que aquele silêncio no deserto lá para João quer dizer para nós, né? O que nós podemos tirar de lição? Enquanto João estava naquele deserto, o Espírito Santo agia nele, né? Então Deus, através do Espírito Santo, agia em João Batista e dava para ele todo o discernimento, toda a capacitação, né? Todas as palavras, tudo aquilo que ele precisava, né? Munia João Batista para aquilo que ele ia precisar para fazer essa obra de evangelização, de começar esse processo de evangelização, de conversão das pessoas, do chamamento das pessoas para a vinda de Jesus, né? Para que quando as pessoas fossem ao encontro de Jesus já estivessem num processo de conversão. E para nós, o que é que quer dizer isso, né? Quando a gente está passando no deserto da vida, né? Quantas vezes a gente enfrenta desertos, né? Dificuldades, problemas de saúde. A gente sempre bate nessas teclas porque isso faz parte da nossa vida e está aqui na Bíblia de uma forma, às vezes, numa outra linguagem, mas é isso que significa para nós, né? Então nós temos às vezes muitas dificuldades, muitas coisas, e a gente fala que está passando por um deserto. Um deserto é um lugar de dificuldades, de aridez, onde você tem poucos recursos, né? Então quando a gente está passando por esse período, o que nós precisamos fazer primeiramente é silenciar e nos abrir para Deus. Então, entregarmos ali todos os nossos problemas, as nossas dificuldades e pedir que o Espírito Santo age em nós, assim como agiu em João Batista, né? Que Deus mande que venha ao nosso encontro o Espírito Santo dele para também nos iluminar, para também nos fortalecer, para também nos orientar, né, diante das dificuldades, das situações que às vezes a gente não sabe como agir, como o que fazer, né, como às vezes esperar, né, é muito difícil. Tem situações que às vezes não depende da gente a solução e nós não sabemos esperar, não temos paciência para isso. Então tudo isso a gente precisa pedir para Deus no silêncio desse deserto e que o Espírito Santo dele seja enviado para nós para nos trazer isso, né? E quando essa palavra vem, ela vem exatamente para isso, para nos alimentar, para nos abastecer, para nos socorrer, para nos iluminar, para nos preencher daquele vazio, daquele, né, tomar conta dos espaços, expulsar de dentro de nós, do nosso coração, a aflição, as dores, as angústias, né? Então tomar o lugar desses sentimentos ruins dentro da gente, né? Porque a palavra de Deus, né, o amor de Deus, ele é o alimento que a gente precisa para alimentar o nosso espírito, para nos dar essa força, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui também, né? O nosso espírito que a gente recebe no batismo, nós já vamos falar disso daqui a pouco. O Espírito Santo é que nos dá essa força para encarar o dia a dia, as dificuldades. Não só isso, né? Lógico, mas ele faz parte do nosso dia a dia. Nós temos que estar acordando com o Espírito Santo já embrasado dentro da gente, né? Então é preciso que o nosso espírito esteja alimentado todo dia, seja ele nos momentos bons, seja ele nesses momentos de deserto, nos momentos da dificuldade, né? A nossa alma é tudo que a gente tem de mais precioso que a gente precisa cuidar no nosso dia a dia. Então isso a gente faz através da oração, a gente faz através da Eucaristia, dessa comunhão com Deus, né? Diante dos sacramentos, né, o sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia, a gente estar ali lado a lado com Deus, né, para vivermos como filhos dignos dele, né. E uma vez que João se encheu dessa palavra, ele se alimentou e foi pregar para as outras pessoas, e assim nós também devemos fazer. Então nós devemos nos alimentar, pedir esse Espírito Santo, que ele venha, que ele nos alimente para a gente também ir pregar para os outros, né. E falando sobre o batismo de João Batista,
Então ele recebe a ordem de Deus, né, e vai através ali, nas margens do Rio Jordão, já fazendo esse anúncio da palavra, esse batismo, né, pregando esse batismo de arrependimento, que as pessoas reconhecessem os seus pecados, e batizava as pessoas que queriam realmente essa conversão, né, que queriam realmente seguir a Jesus, que já se batizassem, né, que já se arrependessem dos seus pecados, né? E era uma preparação, na verdade, para que as pessoas ficassem purificadas para receber o Espírito Santo, né, esse batismo no Espírito Santo e do fogo, né, que a gente acabou de falar aí, né, que reaviva, que dá força para a gente, né? Então, para aquela população também, que andava às vezes muito desnorteada, porque eram muitas culturas, né? Era muito paganismo, era muitos deuses, muitas coisas para adorar. Então eles se sentiam muito perdidos, né? Então assim, eles terem essa força do Espírito Santo neles, né, tornariam essa comunidade mais forte, mais unida, para enfrentar principalmente as dificuldades que eles tinham, que era daquela luta do bem e o mal, né, dos poderes, né? Então poucas pessoas com muito poder que deixavam, suprimiam essas pessoas ali na escravidão. Então eles precisavam realmente se organizar enquanto comunidade e principalmente se fortalecer na fé. Então, a importância do batismo de João Batista era esse, né? Agregar o maior número de pessoas, que elas fossem realmente convertidas, então elas tivessem o mesmo pensamento e que, obviamente, depois viessem a seguir a Jesus, né? E o batismo de João Batista, ele traz alguns elementos para a gente compreender até o nosso próprio batismo, né? Primeiro, assim, ali a gente vê que o batismo de João era para lavar as pessoas dos pecados, assim como nós, né? Nós recebemos o batismo também para nos lavar do pecado original. E Jesus, ele vai ao encontro de João Batista para se deixar batizar. E nós sabemos que Jesus, quando ele se encarnou homem, ele veio em tudo semelhante ao homem, menos o pecado. Então Jesus não tinha pecado, ele não tinha por que ser batizado ali. Mas por que Jesus teve essa atitude, né? Esse gesto de humildade ali diante das pessoas? Pediu, né? João ali, até no momento, não é narrado aqui no Evangelho de Lucas, mas nos outros evangelhos sim, que João até hesita em batizá-lo, né? Porque ele diz, eu não sou digno de lhe batizar, aqui ele fala, né? Eu sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Mas Jesus, ele mostra nesse gesto de humildade que para cumprir a justiça, para cumprir a palavra de Deus, ele se deixa batizar para nos dar esse exemplo, né? Então, que nós temos que ser humildes, nós temos que ser merecedores desse amor de Deus. Então, para isso, a gente tem que se deixar batizar, né? Então, ele deu o exemplo para que nós seguíssemos esse exemplo, né? Então, foi dessa forma que ele se deixou batizar por João ali na frente das pessoas. E neste momento, Deus, né, quanto Pai, ele fica tão feliz com essa atitude, né? Ele fica tão transcende ali, né, esse momento, que ele manda o Espírito Santo naquele momento em forma de pomba, se manifesta nesse amor do Pai, né, através do Espírito Santo nessa trindade, e fala ali, né, para todos que estavam ali, este é o meu filho muito amado. Então ali é a demonstração do amor de Deus para com o seu filho aqui na terra, enviando o Espírito Santo não só a ele, mas a todos que estavam ali passando por esse processo, né. O segundo ponto é que João, ele anunciava a palavra, convidando já as pessoas a essa conversão. É uma pregação que tinha uma direção, né? Então, como eu falei, as pessoas estavam muito perdidas, então elas precisavam ser agregadas e tomar uma direção única, né? Então, assim, é, João vinha e pregava a palavra, né? Pregava, preparava as pessoas para esse batismo, e
ele queria que aquele momento não fosse algo só simbólico, né? Então, assim, as pessoas estão aqui, eu fiz o meu papel de pregar, agora, para concluir isso, para coroar, a gente vai fazer esse ato da conversão, né, do batismo. Não, ele queria algo a mais, né? Ele vinha com esse propósito. E o propósito qual que era? Era que fosse uma coisa efetiva mesmo, que transformasse já a vida das pessoas, que houvesse essa transformação na vida das pessoas. E assim também tem que ser com a gente. Então, a partir do momento que nós somos batizados, esse batismo que a gente recebe, ele já tem que nos transformar. E eu já falei aqui também, em outros vídeos, né, que todo batizado, ele é convidado a ser uma testemunha de Jesus na Terra. Então, nós somos propagadores do Evangelho, nós temos que ser propagadores do Evangelho, de levar a boa nova àqueles que não o conhecem, ou que têm poucos recursos para entender, né? Então, nós temos que fazer isso de alguma forma, assim como eu estou fazendo aqui, né? É uma forma que eu achei de fazer. Pretendo um dia poder estar fazendo isso ao vivo para pessoas que realmente não tenham condições de fazer. Eu faço isso dentro da minha família, dentro do meu grupo de amizades, e vocês também têm que fazer a mesma coisa. Nós temos que já propagar, mesmo que seja pouco que você conhece, o pouco que você já conhece, você tem que passar para frente. O pouco que você entende, você já tem que passar para as outras pessoas. Elas precisam conhecer Jesus. Né? Então, João Batista queria isso das pessoas, né? Então, o batismo ali já surtisse esse tipo de efeito, que essas pessoas também já agregassem outras, né? Então, que também essas pessoas já entrassem num processo de converter outros, né? Era um fruto ali, vamos dizer assim, mais real desse ato, né? O batismo do João é, para nós, o símbolo de conversão diária. E acima de tudo, como falei, frutuosa, ela tem que dar frutos, né? Não é uma conversão de fachada, só de aparência, ela, né, de faz de conta. Que a gente faz, recebe e fica tudo do mesmo jeito. Não, a gente precisa realmente ter isso muito claro para nós, né? Nós precisamos realmente ter uma mudança de vida, de hábito, de atitude, né? Não é apenas a gente dizer que é católico, ou como a gente fala às vezes católico de IBGE, cristão, ou que você está na comunidade, que você faz isso, que você faz aquilo, né, só para se gabar, para contar vantagem, não, né? A gente tem que fazer tudo isso para Deus, né? Não é para os homens, é para Deus, mas angariar o maior número de homens para que essa obra cresça para Ele, né? Então, quanto mais a gente puder ajudar as pessoas nisso, a gente vai estar fazendo aquilo que Deus quer, ajudando um ao outro, amando um ao outro, né? Então, as mudanças que o batismo deve provocar em nós, primeiramente, e ali tem um trecho também que João fala algumas coisas, né, algumas ordens que as pessoas vão perguntando e ele vai falando o que as pessoas têm que fazer. Então, o que era ali que ele pregava principalmente? A justiça, né? Então, porque tinha lá os tetrarcas, né, que mandavam muito, que assolavam o povo em impostos né, exigiam muito trabalho do povo que pagasse impostos e tudo mais. E aquilo ali era uma forma de injustiça muito grande. Então, João também pregava isso na justiça, né? Então, o batismo, ele precisa realizar em nossa vida o desejo de justiça. Nós precisamos nos tornar pessoas justas se não somos, né? Então, o nosso exame de consciência, se a gente tem algumas falhas de justiça, a gente precisa corrigir isso, né? Porque o mundo já está cercado de injustiça, a gente vê isso o tempo todo, né? Nas mais variadas esferas da nossa vida, da nossa sociedade, a gente vê muita injustiça. Então, nós não podemos fechar os olhos para isso, nós não podemos ser indiferentes para a maior parte das injustiças, né? Apenas só olhar e ficar lamentando, sentado, olhando. A gente precisa ter um posicionamento, nós precisamos ser promotores de justiça, sim, é da nossa conta, sim, né? Então, todo cristão, ele tem que se posicionar na justiça, ele não pode deixar que as coisas aconteçam aí à torta direito, né? E como é que a gente pode promover essa justiça? Né? A gente pode começar dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família,
né? Então, primeiramente, assim, a gente se livrar dos nossos excessos. Então, ali ele fala, né? Se você tem 2 túnicas dê, se você tem excesso de comida dê a quem não tem. Com a gente é a mesma coisa. Hoje a gente vive num mundo de muito consumismo, né? As pessoas consomem coisas assim absurdamente, compram coisas, às vezes, quantas coisas a gente tem entulhado dentro de casa que a gente compra e não usa, roupa, sapato, muitos brinquedos para as crianças, é, artigos em geral, assim, quantas coisas a gente compra às vezes no impulso e depois fica largado num canto, só ocupando espaço. Isso é uma forma de fazer justiça. Então, você se libertar de todos esses excessos, né, você já está fazendo um bem para você, para sua alma, e ao mesmo tempo você está promovendo justiça para aqueles que não têm. Excesso de comida, né? Quantas pessoas desperdiçam comida e quantas pessoas passam fome no mundo, quantas pessoas morrem de fome no mundo. Então, se você tem, divida com aquele que não tem. Doar cestas básicas, levar alimento na sua missa, na sua paróquia, né? Seja muito ou seja pouco, leve. O pouco para Deus é muito, a gente já falou sobre isso, né? O pouco que você leva com o pouco que o outro leva, junta e dá para, às vezes, sustentar uma família ou várias famílias, né? Então, essas coisas que a gente acumula, que para nós é inútil, para outras pessoas pode ser muito útil, pode ser, às vezes, até a diferença na vida delas, né? Para sair de uma penúria para uma vida mais decente, né? É justo a gente ter aquilo que é necessário para a gente viver. Tudo que é supérfluo, a gente não pode deixar que isso domine a nossa vida, porque nós não vamos levar nada disso daqui, né? Nós só vamos levar uma muda de roupa e olhe lá né? E essa muda de roupa essa muda de roupa vai ser comida pela terra, né? Então, assim, não tem por que acumular tanta coisa aqui, né? Então, a gente precisa, sim, viver bem, viver de uma maneira justa, necessária, não ficar se gabando, não ficar esbanjando, né? Esfregando na cara das pessoas, às vezes, é, luxos desnecessários, né? É justo que você tenha se você trabalha, se você recebe isso de forma digna, tenha, mas também ajude aqueles que não têm. Generosidade é uma palavra de ordem dentro desse evangelho. Se a gente vê governantes, os homens da nossa política, como um todo, a gente não vai generalizar nem A nem B aqui, mas é preciso nós, como cristãos, também tomarmos partido, fazermos, né, exigirmos justiça. Nós precisamos ter voz, nós precisamos ter força, nós precisamos promover, se organizar para ter justiça, porque essas pessoas nos representam, não só a mim, a minha família, ou você e a sua família, mas a toda uma sociedade. Então é preciso que a gente saiba cobrar a justiça de uma forma legítima, né? E nós não podemos cometer injustiças com os nossos irmãos. Então a gente não se corromper e não ser corrompido, né? Dar ou aceitar suborno, levar vantagens, né? Dar vantagens, né? Que é uma coisa que a gente vê muito, é uma prática muito comum, né? A gente às vezes faz isso para quem não merece, não precisa, mas não é correto fazer, né? Nós não podemos ser coniventes com quem promove esse tipo de atitude, né? Seja em qualquer esfera, na pública, na particular, dentro da sua família, dentro da sua igreja, onde quer que seja. Nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam, né? O batismo de João, o símbolo dele é esse, era promover a justiça, era reparar as injustiças que eram feitas com esse povo. Então, dando a eles direção, dando a eles discernimento, e assim também esse evangelho quer dizer isso para nós. O nosso símbolo de batismo é isso, essa força do Espírito Santo dentro de nós também. Tem que ser para promover justiça. E as graças que o batismo nos traz, né? A principal graça é transformar a nossa vida em sempre nós sermos melhores do que fomos, né? Todos os dias a gente tem que renovar esse batismo, pedir que o Espírito Santo esteja conosco e nos tornarmos pessoas melhores, né? Então a gente hoje ser melhor do que ontem e menos do que amanhã, né? Pedir sempre para Deus isso, né? Que Ele repare os nossos erros, que Ele
permita que nós não o cometamos, né, que ele esteja sempre presente com a gente, para que a gente não precise ficar toda hora pedindo perdão pelos mesmos erros, né, errar, a gente vai errar sempre, né, mas assim, que ele nos dê a graça da gente cometer cada vez menos pecados, né, cada vez menos erros e cada vez menos os mesmos erros, né, então esse é a principal graça. E a gente não foi batizado só na água, assim como João Batista fazia, né? Que lá só mergulhava as pessoas na água. Nós recebemos o mesmo batismo de Jesus, né? Então Deus enviou, como enviou para Jesus, também enviou a nós, né? O Espírito Santo, né? Então nós recebemos isso. O Espírito Santo já está habitando em nós, né? Então nós temos esse fogo, nós temos isso assim como Jesus. Então esse fogo ele tem que nos queimar, tem que nos incendiar, tem que tirar da gente o espaço para aquelas coisas pagãs, para aquelas coisas mundanas, aquelas coisas que são os prazeres que não nos levam a nada a não ser para o inferno, né? Então a gente precisa viver na graça, no amor, na vontade, na benevolência, no ajudar ao próximo, no amar ao próximo, perdoar, né? Então a gente precisa que esse fogo do Espírito Santo nos encaminhe sempre para esse caminho, né? E a gente precisa levar isso e contagiar o mundo com isso, né? Quanto mais a gente propaga isso, a tendência é que esse fogo nunca vá se apagar dentro da gente. Então tá sempre participando de encontros que reavivem essa alma, quando você está sentindo que de repente você está com energia baixa, né, que você está sentindo que esse fogo parece que está se apagando, vai e renove isso de alguma forma, participe de encontros, de grupos de oração, a prática da missa diária, e eu estou fazendo isso, ela é excelente para isso, para deixar a gente aceso, vivo, com vontade de mais, né? Então, quanto mais a gente puder entregar a nossa vida, as nossas orações, né, o nosso tempo para Deus, mais essa chama vai estar viva dentro de nós, a gente vai poder fazer cada vez mais e melhor para as pessoas. E a gente tem que estar o tempo todo em oração. Orações curtas, orações simples, orações mais elaboradas, a oração do rosário, jejum, as práticas, né, dos sacramentos, tudo isso é que faz com que esse fogo não apague. Então a gente precisa estar sempre reavivando isso. E através da oração, gente, o poder que a oração tem, quando um batizado ora, é exatamente viver esse momento que Jesus viveu ali no batismo dele. O céu se abre e as bênçãos de Deus são derramadas. Então, quando a gente tem essa conexão, quando a gente está vivendo isso com Deus, no tempo dele, a gente precisa entender muito bem isso também, né? Mas no tempo dele as graças são derrubadas sobre nós. Tudo aquilo que a gente pede, Deus vai nos atender. Então, é importante que a gente se mantenha em oração, assim como Jesus o fez, né? E que a gente se deixe sempre ser conduzido pelo Espírito Santo, né? Assim como Deus rasgou o céu para o seu filho, com certeza ele vai rasgar o céu para nós também. Então, o resumo de tudo isso hoje é que a gente deve assumir essa palavra, né? A gente deve ouvir, meditar e pregar para as pessoas, né? Então, o pouco que você já aprender, propague para os outros, não guarde para você. Ela tem que provocar em nós uma conversão e nós temos que fazer com que isso também aconteça com as outras pessoas. Então, a gente precisa converter também pessoas, sermos justiças e repararmos as injustiças quando for possível. Começando dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa comunidade e até nas outras esferas. Exigir justiça. E repartir sempre os nossos excessos, né? Sermos generosos e termos cuidados com aqueles que sofrem, aqueles que precisam, aqueles que são menos favorecidos que nós. Amém? Hoje o vídeo ficou bem longo, mas é cada vez mais encantador a gente meditar e aprender tanto com as palavras que Cristo deixou para a gente, através dos evangelhos.
Que vocês tenham um dia abençoado, não importa a hora que vocês estejam vendo esse vídeo, propaguem para outras pessoas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Paz e bem.